Boa tarde. Hoje, dia 17 de setembro, estamos aqui novamente no nosso quinto encontro do primeiro ciclo do Convidei. Relembrando, né, quem está entrando pela primeira vez e quem já está nos acompanhando, relembramos que esse ciclo ele está relacionado com as conversas virtuais e diálogos em educação infantil, sobre o livro que publicamos, né, como e-book, Leituras em Educação, Contribuições para a Formação Docente. Hoje, nós teremos o prazer eu pessoalmente estarei como uma das autoras, né, junto com a minha parceira Silvia Pandini e juntamente com a Andrea Bertoletti falaremos sobre o tema da literatura com bebês e da arte nesse processo formativo de profissionais da educação infantil. Mas temos o grande prazer de ter hoje como a nossa convidada especialíssima, representante da arte, a Etel Frota. Etel Frota nasceu em Cornélio Procópio, norte do Paraná, foi professora, bancária, médica. Desde 1998, apresenta-se como escritora, letrista, parceira de relevantes artistas da MPB. Arriscou-se na dramaturgia, escreveu roteiros para espetáculos musicais. Colaboradora eventual da Folha de São Paulo, publicou o artigo 8º, Poesia Escrita, Falada e Cantada, que em 2002 foi publicada de forma independente. Líricas, A Construção da Canção, e em 2007 foi também publicado como songbook independente. O Herói Provisório, que em 2017 foi publicado pela Travessa dos Editores. E Maedevi, A Árvore da Vida, em 2018, em parceria com a fotógrafa Dani Lela, pela Cotter Editora. É membro da Academia Paranaense de Letras e, em parceria com o jornalista Alain Romero, escreve, produz e apresenta na Rádio Paraná Educativa FM o programa semanal Poemada, a canção em verso e prosa. Então, Etel, agora a palavra está com você. Boa tarde, pessoal. Estão me ouvindo? Estou com o microfone. Tudo certo? Me faz um Sim. joinha. Tá bom. Deixa eu abrir aqui meus breguetes. Pronto. Então, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Catarina. Obrigada pelo convite. Boa tarde, Dani. E a todo mundo que está por aqui hoje. Gente, de muita sorte vocês de estarem ao mesmo tempo com tantas mulheres incríveis, né, numa tarde de quinta-feira, aos 6 meses da pandemia. Então, este grupo, como outros por aí, é a prova viva de como somos e seremos capazes de nos reinventar. Quando me chamaram para essa missão honrosa de fazer essa acolhida cultural e abrir essa conversa, eu pensei quase imediatamente em trazer para vocês um poema que eu escrevia agora, há poucas semanas, falando sobre uma outra mulher incrível a quem eu tinha acabado de ser apresentada. Eu pensei em trazer esse poema por ser ela uma educadora de crianças que teria muito a nos ensinar. Essa mulher, se tivesse nascido na segunda metade do século XX, ainda hoje, nos anos 20 do século XXI, ela seria, ainda hoje, uma mulher extraordinária, um ponto fora da curva, uma mulher multitarefeira, inquieta e provavelmente estaria hoje aqui entre nós. Autodidata, ela foi professora, romancista, poeta, jornalista,
uma intelectual brilhante. Consta que tivesse sido compositora, não se sabe se ela tocava algum instrumento, mas o certo é que ela criou um bumba-boi só para mulheres, chamado Boi Caramba. Então, uma mulher extraordinária sob qualquer ponto de vista. Só que ela não nasceu no século passado. Dentro de 2 anos, se completam 200 anos do seu nascimento, em 1822, no Maranhão. Foi uma preta, possivelmente filha de uma escrava, Leonore, com o seu senhor, que a teria posteriormente alforriado. Sabe-se que ela foi criada por uma tia, mas existem muito poucas informações certeiras sobre a sua biografia e não existe um registro do rosto dela. O certo é que ela adquiriu, fora da escola, uma cultura admirável, da qual a própria obra dela dá testemunho, através da citação frequente de clássicos da literatura universal, de uma linguagem pomposa, fielmente filiada ao romantismo da época, e gramaticalmente certeira. Era uma mulher que escrevia nos rigores da regra gramatical. E é certo também que ela foi a primeira mulher aprovada em um concurso público no Maranhão e, muito provavelmente, a primeira mulher aprovada num concurso público no Brasil. E para receber os louros desse feito, ela se recusou a subir numa liteira carregada por escravos, dizendo que negro não é animal para que se ande montado nas suas costas. O nome dela, Maria Firmina dos Reis. Firmina fundou a primeira escola pública e mista do Brasil. E essa escola, lá no meio do século XIX, sobreviveu heróicos 3 anos antes de fatalmente ter sido fechada. E ela foi, igualmente, a primeira mulher brasileira a publicar um romance, Úrsula, em 1859. Nesse romance, pela primeira e uma das raras vezes na literatura brasileira inteira, o relato dos suplícios do cativeiro era posto em primeira pessoa, na boca dos escravizados. Firmina adotou 11 filhos, alguns, ou talvez todos eles, de mulheres escravizadas, e circulou no seu tempo com desenvoltura no meio intelectual maranhense. Matou, possivelmente, vários leões por dia, cutucou muitas feridas, e ainda assim ela teve tempo e coração para produzir uma poesia não só lírica, densa e contundente, como, mais uma vez, como a prosa dela, tecnicamente perfeita, nos rigores do cânone. E mesmo tendo sido essa espécie de celebridade no seu tempo, acabou morrendo pobre, cega, bem velhinha. A posteridade tratou de lhe acrescentar uma pá de cal e ela foi definitivamente cancelada da história da literatura brasileira. Em 1962, 55 anos, me perdi nas contas, não, quase 100 anos depois do lançamento de Úrsula, um historiador paraibano, Horácio de Almeida, encontrou em um sebo do Rio de Janeiro uma edição do romance, lá de 1859. Ele agilizou essa preciosidade e, a partir daí, até hoje, tem sido várias edições e reedições da obra dela, que entrou em uma das listas de leitura obrigatória, não sei se permanece,
E muitos trabalhos acadêmicos na área de literatura têm se debruçado sobre ela. Então, a academia ressuscitou Firmina, mas intramuros. Todo o interesse acadêmico não teve a força ainda de colocar o nome dela em circulação, né, como um nome conhecido. Aí a gente corta outra vez, agora para 2017, quando Maria Valéria Rezende, uma outra mulher extraordinária, parênteses, por favor, leiam Maria Valéria Rezende. Então, a Maria Valéria, uma apaixonada pela poesia de Firmina, ela mesmo uma pesquisadora de escritoras apagadas da história, que são muitas, contam-se em uma obra de uma pesquisadora da Universidade Federal de Santa Catarina, contam-se 160 e poucas mulheres escritoras do século XIX brasileiras que a história cancelou. Então, voltando a Maria Valéria, ela, uma apaixonada pela poesia de Firmina, ela inventou uma parceria musical com a compositora Socorro Lira, também Socorro, uma paraibana, contemporânea, Socorro deve ter pouco mais de 40 anos, e isso deu origem a um CD que a Socorro lançou em 2018, provavelmente, que se chama Cantos à Beira-Mar, que é o mesmo nome do livro de poesias lançado por Firmina no seu tempo de vida. Também está disponível nas plataformas de música, e eu recomendo enfaticamente que vocês conheçam a poesia de Maria Firmina pelo Spotify, na voz de Socorro Lira. Maria Firmina dos Reis, por Socorro Lira, Cantos à Beira-Mar. Aí, além do poema que eu acabei escrevendo para Maria Firmina dos Reis, e que ganhou asas através da maravilha da música da própria Socorro Lira, mas que ainda não está gravado, porque é uma coisa que nós fizemos aí há acho que um mês atrás. Além de trazer a letra, o que agora é a letra dessa canção, que nasceu como um poema, eu pensei em trazer também, e aqui acho que já vou estourar meu tempo, um poema da Firmina educadora, porque eu achei que valia muito a pena trazer isso para vocês. Espera aí que eu rolei aqui um negócio mais do que devia. O poema chama O Meu Desejo e é dedicado a um jovem poeta guimaranhense, porque ela morava em Guimarães, no Maranhão, no interior do Maranhão. Então é um depoimento poético da educadora Maria Firmina dos Reis. E diz assim, são trechos do poema, porque ele é muito longo. Ele diz assim: na hora em que vibrou a mais sensível corda de tua alma, a da saudade, Deus mandou-te, poeta, um alaúde e disse: canta, amor, na soledade. Escuta a voz do céu, eia, cantor, desfere um canto de infinito amor. Canta os extremos de uma mãe querida que te idolatra, que te adora tanto. Canta das meigas, das gentis irmãs, o ledo riso de celeste encanto. E ao velho pai, que tanto amor te deu, grato oferece-lhe o alaúde teu. E a liberdade, ó poeta, canta, que fora o mundo a continuar nas trevas, sem ela as letras não teriam vida, menos seriam que no chão as relvas. Toma por timbre liberdade e glória, teu nome um dia viverá na história. Canta, poeta, no alaúde teu, ternos suspiros da chorosa amante.
Canta teu berço de saudade infinda, funda lembrança de quem está distante. Afina as cordas de gentis primores, dá nos teus cantos, trescalando odores. Canta, poeta, teu cantar singelo, meigo, sereno, como um riso de anjos. Canta a natura, a primavera, as flores, canta a mulher, a semelhar arcanjos que Deus envia à desolada terra, bálsamo santo que em seu seio encerra. Ó sim, poeta, liberdade e glória toma por timbre e viverás na história. Eu não te ordeno, te peço. Não é querer, é desejo. São esses meus votos, sim, nem outra coisa eu almejo. E que mais posso eu querer? Ver-te Camões, Dante ou Milton, ver-te poeta e morrer. Foi assim, portanto, queridas e queridos educadores, que Maria Firmina dos Reis exerceu seu ofício de professora. Essa história, então, que tanto me moveu e comoveu, esse nome que eu conheci através da música de Maria Socorro, não. Maria Firmina é a poeta do século XIX. De Socorro Lira, então, através das canções que Socorro Lira compôs a partir dos poemas de Firmina, essa história me ditou alguns versos na forma quase de uma letra de samba enredo, um poema exaltação que encontrou o seu destino de canção através, mais uma vez, da maravilha da música de Socorro Lira. Como é muito recente, como eu disse, ainda não temos isso gravado, e eu vou dizer para vocês, então, esses versos que, como canção, se chama Boi Caramba, exaltando, sobretudo, a alegria dessa mulher de 200 anos atrás. Breus de um passado cruel nas brenhas do Maranhão, lápis, bravura, papel e o seu fiel coração. Liberta, audaz, negra voz, afrontadora das leis, ressuscita hoje entre nós Maria Firmina dos Reis. O banzo da senzala traduziu num canto da antessala do Senhor, a fonte das misérias do Brasil, o sangue, a chibata do feitor. Lá vem caramba, meu boi da festa do Maranhão, meu boizinho brincador que me alegra o coração. Com seus olhos matador, mata a tristeza dos seis. Nossa ama quem mandou, Maria Firmina dos Reis. O canto da folia traduziu, foi quando a estrela d'alva amanheceu, a fonte da riqueza do Brasil, a história que jamais se esqueceu. Brava mulher brasileira, inteligência brilhante, feminista pioneira, professora militante. Nas terras do Maranhão, mulher da melhor jaez, plantou a educação, Maria Firmina dos Reis. Juntou o cor-de-rosa e o azul anil, meninas com meninos misturou. Veio o patriarcado do Brasil e a sua escola pública fechou. Tais amores abrigou em sua alma praieira, com as marés balançou, os pés correndo na areia, bailarina, feiticeira, claridade e nitidez, meiga lua brasileira, Maria Firmina dos Reis. O encanto da beleza traduziu, do mato, da campina, litoral, mistérios e riquezas do Brasil. Firmina, a poeta magistral. Era isso, gente. Um pouco de poesia e todo sucesso, toda sorte, tudo o que houver de bom
no nosso, e o futuro que nós todos ainda haveremos de construir. Muito obrigada. Etel, a gente agradece imensamente, né, a tua participação. Eu acho que eu estou aqui em plena comoção, porque a tua voz já embala a gente um pouco numa expectativa, né, de sororidade entre nós, mulheres, eu acho, e de solidariedade humana, coisas que têm nos faltado tanto, né? Então, eu não posso deixar de tietar aqui, né? A gente tem deixado as informações dos nossos convidados, mas assim como a Etel nos trouxe autoras aí muito significativas na história da nossa literatura, né? E até mesmo desconhecidas, eu quero propagandear aqui que a gente tem que conhecer muito o trabalho da Etel, né? Como uma pessoa daqui, da terra, a gente tem tentado trazer pessoas da nossa terra, né? Para dialogar e para ampliar o conhecimento de vocês, que são fundamentais na nossa existência. E aí eu vou mostrar aqui, acho que vocês vão conseguir olhar, essa coisa de câmera, um livro de narrativa, né, da Etel, que mistura ficção e realidade, que é belíssimo, e eu acho que traz também, assim como a partir da biografia da Maria Firmina, que a Etel rapidamente comentou conosco, essas histórias escondidas do nosso país, né, e histórias que são histórias de sobrevivências duras, mas importantíssimas. A Etel não é menos importante na música, né, então um outro trabalho fabuloso da Etel está aqui nessa composição que se transformou num CD, gravado pelo Tal do Trio, um grupo vocal paranaense também, né, de cantoras aqui do nosso estado e da nossa cidade. Se chama, né, Flor de Dor, e é o Tal do Trio cantando Etel Frota. Então, vale muito a pena também vocês explorarem aí os links que a gente vai publicizar, já tem publicizado, né, para a gente conhecer essa fabulosa escritora, poeta, produtora cultural aqui na nossa localidade, né. Etel, muito, muito, muito obrigada em nome de quem está aqui, né, nos bastidores, e também imagino que em nome do público que acompanhou e vai acompanhar a gente ainda. Obrigada. Foi uma honra, uma alegria e vamos embora, né? Vamos lá. Força, né? E força e abraço aí coletivo. A gente segue, então. A Dani anunciou rapidamente, né? A gente tem uma composição curiosa no debate de hoje, porque nós, como organizadoras, eu e a Dani do livro, também entramos na tessitura de alguns capítulos. Então, a Dani está como autora junto com a Silvia Pandini, né? No capítulo que discute a questão da literatura com bebês. E eu faço parceria com a Andréa Bertoletti, que nos desafiamos aí a escrever sobre a arte, né, especificamente sobre artes visuais na educação infantil, partindo da especialidade da Andréa nesse campo e do meu conhecimento da área da educação infantil. Então, eu vou apresentar inicialmente a Dani, talvez pudesse dispensar apresentações, né, mas acho que não, acho que vale a gente demarcar também a trajetória aí, né, acadêmica, formativa de cada um de nós. Então, a Dani é doutora em educação, mestre em história e graduada em pedagogia pela Universidade Federal do Paraná. A gente tem o privilégio, né, de ter a Dani como parceira e pesquisadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Infância e Educação Infantil, NEP, aqui da Universidade Federal do Paraná. A Dani atua há 28 anos na educação, atualmente atua como assessora pedagógica e consultora em educação infantil, em programas de formação continuada em instituições públicas e privadas, é ativista do Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil, e é um prazer, Dani, ter você agora como autora aí, né, nessa conversa de hoje. A Silvia é mestre e pedagoga pela Universidade Federal do Paraná,
tem experiência com formação de professores, já atuou como coordenadora pedagógica, assessora pedagógica e docente na educação infantil, ensino fundamental e ensino superior. Trabalha como atelierista na escola Parlenda, Parlenda Berçário Escola aqui em Curitiba, a partir de 2018. É um desafio, né, essa função, eu imagino, porque é uma função que tem se constituído aqui para nós, né, a partir de alguns diálogos com experiências já mais desenvolvidas a respeito disso. Tem feito pesquisas e formação junto às instituições italianas sobre o papel do atelierista na escola de educação infantil e acerca das linguagens infantis. Então, eu paro a apresentação aqui, porque a gente começa com a Dani e com a Silvia, né, e depois eu retomo quando iniciarmos com a Andrea. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada, Catarina, pela apresentação. Eu vou tentar ocupar bem meus 12 minutos e meio, porque eu divido meu tempo com a Silvia e eu quero garantir o tempo, né, de fala para nós duas, então eu não vou me estender muito. Queria agradecer muitíssimo essa possibilidade de estar aqui com você, né, já agradeço publicamente pelo convite de ter participado na organização do livro, desse evento que nós estamos fazendo e também como autora. Para mim tem sido muito importante ocupar esse espaço de produzir conhecimento, né, para os professores e professoras da educação infantil, porque nós sentimos já desde que eu iniciei a minha trajetória na educação infantil e comecei a trabalhar com a formação de professores, inicialmente no cursos de pedagogia, nós sentíamos muita falta ali no meados dos 2000 de produção de conhecimento, principalmente na área da prática, né, da didática, e ainda é uma área muito incipiente, se nós pensarmos no tema didático. Esses 2 livros que o NEP publicou, né, e que tem nesse livro agora que nós estamos coordenando, um conjunto de textos mais atuais, eles também representam a nossa trajetória, né, e eu participando do NEP, como também formadora nos cursos de extensão e como pesquisadora e também formadora nos cursos de extensão, tive o prazer de participar com a Catarina de um curso de extensão que ela coordenou no ano de 2018, utilizando o material do projeto Leitura Escrita na Educação Infantil, né? Nessa oportunidade, nós fizemos esse trabalho voluntariamente, né, Catarina? Foi uma ação de resistência e para poder divulgar e jogar no vento mesmo aquele material tão lindo que as professoras tinham direito de ter acesso, né? E eu fui responsável naquele momento de realizar no curso, né, a trabalhar com os textos da Maria Emília Lopes, que estão no caderno 4. Ao mesmo tempo que eu estava fazendo esse trabalho, né, de formação, ontem, inclusive, eu tive o prazer de conversar com a Maria Emília em outro canal de formação, que é o Narrativas da Infância. Quem tiver interesse em conhecê-la, ouvi-la um pouco, depois a gente pode divulgar aqui também essa conversa que aconteceu. Mas, voltando à questão, né, eu convido vocês depois a lerem o nosso artigo, nosso capítulo desse livro, meu e da Silvia, mas eu preciso relatar um pouco essa história, porque eu acho que ela é uma história que é uma história recente, mas que nos remete nos processos formativos a essa importante articulação entre a universidade, os municípios, né, e a formação de professores com qualidade, que expande para além das redes municipais, que atinge os profissionais da educação infantil, né. O caderno 4, ele traz 2 textos muito importantes da Maria Emília Lopes, que ela vai tratar dessa perspectiva do trabalho, ou da leitura, ou da ação
da literatura com os bebês, não para os bebês, mas com os bebês, envolvendo os bebês nesse processo de aproximação com esse elemento tão importante que é o livro, o elemento da cultura que é o livro, mas principalmente ao universo imaginário que a literatura possibilita, né? E nessa mesma oportunidade que eu estou realizando, então, esse trabalho de formação na UFPR, eu estava atuando como coordenadora pedagógica na constituição e na organização da Casa dos Bebês da Escola Parlenda, e lá eu aproveitei a possibilidade de formativa, né, de trazer para as professoras esse material e experimentar aquilo que a gente anuncia quando a gente trabalha e indica para as redes, né, a possibilidade do uso do material tão lindo como esse que está no projeto Leitura Escrita, como um material formativo. E aí eu vou destacar, queria contextualizar um pouco isso, porque na terça-feira nós tivemos a oportunidade de escutar, né, na aula, a aula que a Ângela compartilhou conosco, né, a apresentação do trabalho da tese de doutorado da Fernanda Gonçalves sobre o leitura com bebês, né, e a gente ler, na verdade, agora eu não me lembro como que era o título, mas enfim, que foi uma pesquisa realizada numa instituição pública, num CME. Esse contexto do qual eu vou falar, ele se remete a uma instituição privada, mas que é tão rico quanto, né, porque nós estamos falando de bebês, e bebês exigem uma especialidade na condução de qualquer coisa que a gente vai fazer, né? Então, eu acho que isso é importante, eu convido vocês a lerem esse nosso texto. Ana Luísa, você pode passar, por favor, para eu não me estender, eu já até me perdi aqui no tempo, quanto tempo eu tenho ainda. Então, eu vou só apresentar para vocês uma estrutura bem simples de como que foi conduzido esse trabalho que culminou num projeto, né, de literatura com bebês. Esse é o nome do nosso texto, né, Literatura com Bebês, Semear a Escuta e o Imaginário, que nós escrevemos, eu e a Silvia. Pode passar. Essa é a concepção de criança, de bebê, que nos inspira, né, nesse contexto, que é essa possibilidade do bebê se aproximar do livro, dele interagir com o leitor, né, que é de poder visualizar e tocar o livro. Então, é nessa perspectiva que a gente já vinha trabalhando a literatura com os bebês. Bem, conforme eu fui trabalhando com as professoras, né, nessa constituição de um contexto para bebês, de educação para bebês, e confrontada com os textos que eu vinha lendo e estudando no processo formativo, eu percebi a importância das professoras conhecerem esse texto. Então, eu propus para elas, né, a gente pensar sobre o que nós fazíamos com relação a isso, né, a literatura com bebês, como que a gente trabalhava a literatura, como que a gente apresentava o livro para as crianças, né, e aí eu levantei 3 questões para as professoras, para conduzi-las à leitura dos 2 textos, né, aqui só mencionando, né, a referência dos textos do caderno 4, pode falar, Ana Luísa? São os textos 1 e 3, né, bem, as questões iniciais, então, como aproximar os bebês da literatura, né? Como que a gente aproxima os bebês da literatura? Essa era uma questão. E a partir dessas questões, houve um debate entre nós discutimos e refletimos sobre isso, né? De que modo demarcamos a linguagem como um instrumento interativo? Como que a gente cria condições para exaltar, para enaltecer, para evidenciar a linguagem na interação com os bebês, né? E em que momentos do cotidiano valorizamos a cultura letrada na vivência dos bebês? Como, onde, com o que? Pode passar. Aí, a partir dessa discussão, né, as professoras tinham lido os textos, com essas questões nós debatemos e pensamos alguns aspectos, né? Então, assim,
percebemos que já existia muito daquilo que a Maria Emília Lopes fala, já estava presente no nosso cotidiano. O que é o estudo dos textos e as questões que nos guiaram, as nossas reflexões propiciaram, foi tomarmos consciência do que já sabíamos e enxergarmos possibilidades daquilo que poderia ser realizado com uma intencionalidade pedagógica, sem perder de vista o direito da criança, do bebê, à literatura, né, a ter acesso à literatura. Então, nós nos debruçamos nessa organização didático-pedagógica, delinear possibilidades a serem implementadas, inventariar os saberes que alicerçavam a prática, confrontar todos os textos estudados com o nosso cotidiano, né? Então, nós fizemos porque nos textos da Maria Emília, ela fala muito da cultura popular, ela fala das canções de ninar, ela fala das cantigas, da voz, da fala, do enunciado, né, de como que isso tudo contribui para a constituição do psiquismo da criança, mas também na interação com o adulto, né, desse lugar de sujeito da cultura, que fala, que interage por meio da linguagem, né, com a linguagem. Então, a partir disso, nós delineamos uma proposta de trabalho que se denominou Literatura com Bebês, um projeto com essa denominação. Isso foi uma construção que derivou dessa discussão. Esse quadro que nós estamos apresentando, ele vai identificar para vocês, né, um pouco esse mapeamento que a gente fez, né? Então, as professoras identificaram, dentre os saberes, os elementos culturais e materiais diversos que estão disponíveis no cotidiano. Ali elas fizeram um inventário do que se tinha já, que já se apresentava, ou que estavam interessadas em realizar, quais eram as estratégias, né? Então, a contação de história, leituras de história, narrativas, manipulação de elementos, e aí pensamos em possibilidades comuns que poderiam delinear esse projeto, no momento literário, e na sala de referência, na praça, no recanto do quintal ou na varanda, os espaços onde a gente poderia realizar esse trabalho, né? Pode seguir, Ana Luísa. Bem, a partir dessa estruturação que foi feita coletivamente, as professoras, nós criamos um documento que ficou no Drive, e as professoras foram compartilhando a partir dos seus grupos, né, o grupo 1, que seria os bem pequenos, os bebês, o grupo 2, as crianças já quase caminhantes, o grupo 3 e 4, as crianças perto de 2 anos e meio, né, 2 anos. Então, cada um dos grupos tínhamos uma estrutura de projeto comum, mas cada grupo, a partir desses elementos, desses aspectos do projeto, delineou como que estaria envolvido nesse projeto, né? Bem, eu resolvi trazer esses elementos, né, as questões, os 2 quadros que estão presentes no nosso texto, para demarcar de que maneira nós podemos nos organizarmos didaticamente com esse trabalho, esse projeto de literatura com bebês, tornando mais explícito e consciente o nosso papel como profissionais da educação, né? Porque nos interessava muito e nos interessa que as crianças, que os bebês tenham acesso à literatura. Mas não nos interessa dirigir a forma como vão interpretar, como vão se apropriar da literatura. Então, o que nós queríamos era demarcar qual era o papel da professora, né, nesse trabalho, nessa proposição de literatura com bebês. E aí, essa foi a nossa organização, né, de forma coletiva. Isso propiciou que as professoras tomassem consciência, né, da sua ação, do que já faziam, das suas possibilidades. E ontem mesmo, conversando com a Maria Emília, ela destacava isso, né, da relevância que tem essa tomada de consciência do que já sabemos, do que pensamos sobre, né, a nossa prática, para vislumbrarmos possibilidades, né.
Então, essas crianças vivenciaram muito plenamente esse projeto, né? Aquela imagem inicial que eu compartilhei com vocês, ela é uma imagem que mostra, representa a relação que esses bebês foram construindo com esse momento da literatura. Muitas vezes as crianças realizavam, as professoras propiciavam situações de interação dos bebês com as crianças maiores, da casa dos bebês, né? Deixa eu destacar que as crianças maiores são as crianças de 2 anos, né? E quando a professora das crianças maiores contava histórias que eles já conheciam para os bebês em um espaço coletivo, era também um momento de compartilhar saberes que essas crianças maiores tinham sobre a história e se aproximarem e interagirem com os bebês, né? Então, a gente propiciou o projeto garantindo regularidade, a oferta, né, de elementos na ambientação desse momento de contar história, o compartilhamento de escuta da história com adultos diferentes, porque as professoras se revezavam, enfim, né, e a ampliação do repertório. Então, eu convido vocês depois a lerem esse texto, né, porque ele é bem explícito nessa questão da organização didático-pedagógica. Eu acho que não sei se eu já extrapolei, eu pedi para me avisarem o meu tempo, mas eu vou aproveitar agora e passar a palavra para minha parceira, a Silvia, para ela dar continuidade na exposição da nossa experiência lá com a literatura com bebês. Acho que está tudo certo. Com o microfone aqui, todo mundo está me ouvindo bem, né? Gente, então, boa tarde para todos. Agradeço o convite e a organização do livro pela Catarina e pela Dani. É sempre um prazer, não é? Falar dessas coisas que são tão importantes, dessa temática que é tão cara para nós, que é falar da literatura. Eu preparei uma fala breve, porque a gente tem aqui hoje esse desafio de ser sucinto, né? Como nós havíamos combinado que a Dani relataria um pouco do projeto desenvolvido, e como a Dani já mencionou, esse projeto de literatura com bebês envolveu os diferentes profissionais da escola, a coordenação, os professores, eu no papel de atelierista. Isso já nos dá um pouco a ideia da pluralidade de acesso e de formato que a gente pretende quando a gente fala de literatura em qualquer idade, não é? Então, aproveitando que a Dani já mencionou um pouco isso, eu preparei alguns pontos um pouco mais tangenciais e que nos são muito caros quando a gente fala da literatura com os bebês ou, enfim, com as crianças no espaço da escola. Eu vou me servir aqui de 3 autores que me mobilizaram em diferentes momentos da minha vida e que têm me mobilizado muito nessa quarentena, e vou começar citando de antemão aqui o Antônio Cândido, num texto já antigo que se chama O Direito à Literatura. Nesse texto, o Antônio Cândido ele não fala especificamente das crianças, mas ele trata da questão dos direitos humanos. E aí, então, ele vai discutir o direito ao acesso à literatura como um direito inalienável do humano, de nós humanos. Ele diz que, quando a gente fala em direitos humanos, a gente está falando em reconhecer que aquilo que a gente considera indispensável para nós é indispensável também para o próximo. Então, se a gente compreende que a literatura é aquilo que nos humaniza, que nos alça a um outro status, a uma outra condição de humanidade, a gente compactua com essa ideia de que ela precisa ser um direito de todos. O Antônio Cândido, então, continua dizendo que essa função da literatura, ela está ligada justamente a essa complexidade da literatura. Ele diz, a complexidade da literatura explica, inclusive, esse papel contraditório e, ao mesmo tempo, humanizador que a literatura tem, ou talvez humanizador, por que contraditório? E é interessante a gente pensar sobre isso, porque aí, então, a gente começa a ultrapassar um pouco essa fronteira do que é que se destina a uma faixa etária ou a um grupo de pessoas ou a uma classe econômica ou a diferentes públicos, não é? E daqui a pouquinho eu vou falar da Maria Teresa Andrueto, que tem um livro que se chama
por uma literatura sem adjetivos, que é justamente a gente romper com esses adjetivos que a gente vai dando, então, para a literatura, e pensar que a literatura precisa ser esse espaço que trata daquilo que nos toca, porque é humano a qualquer tempo, em qualquer idade. Então, a gente ultrapassa um pouco essas barreiras de, mas as quadrinhas, as adivinhas, as cantigas de Ninar, elas são mais voltadas para o público infantil, ou então elas são voltadas para as pessoas com menos escolarização, ou as pessoas com menos escolarização buscam mais uma literatura relacionada ao seu campo de trabalho, ou anseiam isso por parte da literatura, né? E vai dizer, então, o Antônio Cândido, a gente supera isso no sentido de pensar que a literatura precisa ser esse espaço de acesso e de conexão com um lugar que nos confronta com um modo mais organizado da palavra. Ele é justamente mais organizador porque é a palavra que vai organizar o mundo e porque organiza o mundo, eleva o nosso espírito a uma outra condição. Nos organiza e então depois organiza o mundo também, né? Então, o Antônio Cândido vai fazer essa defesa de que, para além das quadrinhas, das adivinhas, das anedotas, dos causos, das lendas, todos nós, em qualquer idade, temos direito, então, também ao acesso à literatura mais erudita. E é muito bonito quando ele fala no texto que todos nós, humanos, carecemos de fabulação, em qualquer momento da vida. Se nos falta a fabulação, a gente recorre ao sonho. E pelo menos nós temos essa salvação. Em um turno do dia, a ficção nos invade e nós somos livres para fabular. E é claro que aí, como humanos, nós criamos outros tantos modos de fabulação. E podemos, então, desfrutar da ficção. E é por isso que eu acho que falar de literatura hoje é tão importante. E ontem a Maria Emília conversava com a Dani sobre isso, né? Que a literatura ela nos retira desse uso comum, desse uso corriqueiro da linguagem, que simplesmente ordena ou comunica, para nos colocar num outro lugar de uso da linguagem, que é então a linguagem estética, a linguagem elevada ao seu mais alto grau de poesia e de beleza e de agenciamento de sentidos. Eu penso também que a gente está vivendo um momento que é um momento marcado pelo excesso de realidade, um momento marcado pela desesperança, pelo caos, né? Mas a gente não, como humanos, nós não estamos fadados à desesperança. Então, aquilo que nos interpela, aquilo que nos apunhala, pela feiura, pelo descaso, Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Enquanto tantas coisas acontecem no país, os escritores, e eu penso que nós também, professores, e nós, leitores, nos movemos em direção ao humano. Eu acho que os escritores operam essa função que é transmutar aquilo que se vive por meio de palavras, por meio de livros, por meio de metáforas, não é? E por essa transmutação daquilo que se vive, por essa criação de imagens, de outras imagens, então, a gente vai se humanizando mutuamente. Então, essa é a saudável distância que a gente vai tomando da realidade para poder criar, então, um outro espaço, um outro modo de interpretação desse vivido. E isso nem todas as pessoas conseguem fazer, nem todas as pessoas conseguem nomear, às vezes a gente não ousa nem formular, a gente não ousa nem nomear, a gente não dá conta de capturar. E porque a gente não consegue capturar, então a gente recorre aos outros humanos, aqueles que escrevem, aqueles que produzem música, aqueles que produzem metáforas e que condensam no poder da imagem uma forma de dizer do cotidiano.
quando a gente está falando disso, a gente não está de maneira nenhuma delimitando isso a uma faixa etária. Então, quando a gente pensa na leitura com bebês, o projeto que se tem, a ideia do que seja uma didática disso, não é marcado por um tipo de literatura com uma finalidade definida. Então, eu vou escolher livros que ensinem a fazer tal coisa, eu vou escolher livros que tratem de tal coisa, ou que eduquem, ou que moralizem, ou que falem de boas maneiras, porque aí seria a gente dar um adjetivo para a literatura, Em vez disso, a gente escolhe livros que não são necessariamente livros que tratam de temas bonitos, que tratam de personagens com características boas, que falem só de temas agradáveis num primeiro olhar, e muito menos a gente está interessado naqueles livros com imagens bonitinhas, aqueles livros normalmente de personagens licenciados que invadem as vitrines das livrarias dos grandes centros comerciais, quando a gente fala de um projeto didático sobre a literatura, a gente está falando desse espaço que o adulto ocupa como um curador de bons livros, com bons textos, com boas ilustrações, com uma gama ampla de temas que dê conta de aproximar o pequeno leitor, o bebê, desse produto, desse artefato da cultura, que ele por si só não teria como acessar. Então, a ação do adulto está bastante centrada em pensar quais são os livros, qual é o formato, qual é o melhor momento do dia, com quantas crianças, qual é o grupo que vai fazer parte disso, E isso é uma coisa que nos interessa muito. E que a gente levou bastante em consideração quando a gente discutia a maneira como a gente iria fazer a oferta literária, iria fazer essa vivência literária com as crianças, porque quando a gente usa talvez a palavra mediação, a gente não pode perder de vista também as iniciativas do leitor, as iniciativas daquele a quem a gente empresta a nossa voz, para que então o texto literário e as imagens cheguem até eles. Eu quero ainda dizer que, muito importante quando a gente fala, então, sobre a leitura e a literatura, tem a ver com a forma, Porque se a gente está dizendo que o que a gente espera da literatura é essa suplantação do cotidiano, esse distanciamento do cotidiano, de uma fala corriqueira do cotidiano, e às vezes até improvisada ou resumida, ou de um vocabulário menor, quando a gente vai falar de literatura, a gente vai falar de um texto ao qual o autor devotou muita cumplicidade e muito trabalho à forma, E isso é o que vai nos distinguir de todos os demais animais, e isso é o que distingue o autor de nós demais viventes, Aqui eu quero citar um trecho da Maria Teresa Andrueto, nesse livro que eu já mencionei, que é Por uma Literatura Sem Adjetivos, depois eu deixo a referência para vocês, em que ela relata uma memória de infância dela e dessa idealização que ela tinha sobre quem seriam os escritores, como se eles vivessem num lugar paradisíaco, vivessem uma vida muito inusitada, tivessem uma vida muito folgazã, E aí depois ela vai se dando conta que, na verdade, o escritor é alguém que vive a vida como a gente, que vai ao trabalho, que cozinha, que educa os filhos, enfim, Mas o que diferencia o escritor dessa vida cotidiana é essa chance de poder se deter no minúsculo, se deter no pequeno, e devotar um espaço maior para esse cotidiano, de maneira que então, a gente possa ordenar um pouco essa confusão do cotidiano, E para falar, então, desse ordenamento, dessa função, então, um pouco redentora, que tem a linguagem poética,
É também por isso que a literatura ocupa esse lugar tão caro junto às crianças, junto aos bebês, porque aí, então, a gente tem a possibilidade de falar de temas como o medo, como a morte, como o temor em relação às coisas, de um modo bastante simbólico, né, e dá espaço para que as crianças, então, experimentem isso. Acho que meu tempo está acabando, né? Eu vou finalizar aqui dizendo, então, dessa ideia de que a literatura nos convoca não só por aquilo que ela diz, mas também por aquilo que ela não diz, né? Por esses vazios que ela cria na gente. E dizer, então, que a gente acredita muito nessa literatura como um lugar que faz com que a vida da gente seja menos monocórdica, com que a vida da gente seja mais plural e mais digna de ser vivida. Acho que a Etel nos deu aqui um bom exemplo do quanto a literatura está aí para nos lembrar que a vida não basta, que a gente precisa daquilo que, como humano, nós somos capazes de criar com a nossa arte. Então, agradeço, e daqui a pouquinho a gente conversa mais. Obrigada, Dani, obrigada, Silvia. Eu vou passar meio que rapidamente para Andréa, até porque a gente, de fato, vai ficando com menos tempo, né? Mas aí a gente volta para a interlocução, tá? Vou apresentar a Andréa, então, rapidamente, né? A Andréa é formada em artes visuais pela Universidade, pela FAP, aqui do Paraná, hoje doutorando em artes visuais pela Universidade de São Paulo e mestre em artes visuais pela Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC. A Andréa, tendo, né, feito a sua graduação, se especializou em gravura na IBAP, e artes plásticas pela FAP. Atualmente, a Andréa é professora do curso de licenciatura em artes visuais do Instituto Federal do Paraná, no campus de Palmas. Andréa, então você tem o teu tempo de 20, a gente pensou em 20 minutos, né, mais ou menos, e se der eu entro no finalzinho, fique à vontade. Ok. Boa tarde a todos e todas. Vou esperar também ser concisa, resumida, porque o professor adora falar e a gente se empolga bastante quando está falando da nossa área do conhecimento e quando acreditamos na importância, no meu caso, da arte, das artes visuais, para a formação, né, de qualquer cidadão e nesse sentido da importância da arte e do contato com a arte desde muito pequeno, né, com as nossas crianças de educação infantil. Então, eu pensei, na minha fala, estruturar em 3 momentos. O primeiro, eu vou estar resgatando algumas questões que estão inseridas no capítulo, que eu escrevi em parceria com a Catarina, que é A Arte e a Criança, uma discussão teórico-prática para a educação infantil, com ênfase nas artes visuais. No segundo momento, eu vou trazer um exemplo de projeto em artes visuais de uma grande amiga e alguém que eu admiro muito, que é a professora Patrícia Souto. Ela desenvolveu um projeto belíssimo de arte contemporânea com as crianças de educação infantil. Então, a ideia é fazer um link das questões teóricas com um projeto que efetivamente aconteceu. Então, a gente vê na prática as questões teóricas. E também um outro projeto que foi premiado em 2019, no prêmio do Instituto Arte na Escola Cidadã, São Paulo, falando sobre esse olhar fotográfico, a questão das tecnologias e a educação infantil, a questão da linguagem fotográfica pelo olhar da criança. Então, vou tentar fazer esse percurso, né, de uma forma mais resumida, para a gente poder também conversar e podemos dialogar, que é a parte, né, muito importante e interessante desse momento. E agradeço muitíssimo a Daniele, a Catarina, né, e por ter convidado, tanto para a escrita, né, do livro, por esse capítulo, quanto pela participação nesse nosso encontro aqui virtual. Bem, eu começo com 2 citações, uma de uma pesquisadora e arte educadora, Ana May Barbosa, uma citação inicial do nosso capítulo, em que ela diz: dentre as artes, a arte visual, tendo a imagem como matéria-prima, torna possível a visualização de quem somos,
onde estamos e como sentimos. É claro que, nossa, ouvindo também, né, a Daniela e a Silvia, muitas questões vinham à tona e muitos dos aspectos, né, que eu vou estar aqui pontuando convergem, sem dúvida nenhuma. Né, a arte, justamente, no caso das artes visuais, que a gente vai ver essa ampliação que o texto visual na contemporaneidade vai muitas vezes se relacionar também com outras áreas, como a música, falando, né, desse aspecto da arte, da música, do corpo no teatro, na dança, né, a sonoridade, o movimento, o ritmo. Então, essa questão da visualidade contemporânea, ela nos tira do prumo muitas vezes, né, e faz com que a gente perceba o mundo de uma maneira diferenciada, né? Quem somos, né, onde estamos, o que estamos sentindo? E aí é possível ressignificar, reestruturar e mudar as questões, mudar o mundo, efetivamente. Então, uma outra citação da Cecília Meirelles, que a vida só é possível reinventada. Então, a arte vem com toda essa carga de possibilidade. Por isso, ela é tão importante, né, desde a educação infantil, né, oportunizar os nossos pequenos a terem contato com esse universo artístico. É claro que muito focada em questões específicas, que é a imaginação, a criatividade, a fantasia. Sem dúvida nenhuma, são aspectos essenciais nesse processo de ensino e aprendizagem da arte, né? Relações subjetivas que eu tenho comigo, com o outro, com o meio, despertados pelo contato da obra. E também através de um fazer, né? Me comunicar, me expressar através de uma linguagem artística. Eu falo muito da questão das artes visuais, estou falando do âmbito artístico, mas é algo interessante de se pensar que, na atualidade, nós também podemos trabalhar com a cultura visual, que expande um pouco esse universo, né? Que seriam as diversificadas imagens do nosso cotidiano, né? Produzidas por diversificadas também mídias, objetos presentes no nosso dia a dia, na área do design, por exemplo. Então, outras possibilidades que a gente pode estar inserindo em projetos de arte na educação infantil, né? Além desse universo das artes visuais, universo artístico especificamente. Nesse sentido, eu quero muito também enfatizar, e no texto a gente trata, da diversidade cultural. Então, nós professores, como já foi dito, somos curadores, né? Então, a gente escolhe proposições artísticas, muitas vezes, para levar aos nossos alunos. Então, essa diversidade, ela tem que estar muito presente. Por quê? Muitos projetos em artes visuais acabam valorizando grandes ícones da história da arte, por exemplo, né, Tarsila do Amaral, que é muito utilizada. Nada contra, né? Mas é também muito importante a gente pensar para as produções locais, né? Os artistas locais, próximos à nossa comunidade, à nossa escola, porque não muitas vezes inseridos, né? Um pai, uma mãe, né, que tem uma produção, uma bordadeira, então a gente valorizar também essa produção local. As manifestações e proposições contemporâneas também, né? Então, trabalhar com linguagens das artes visuais mais tradicionais, como o desenho, a pintura, a escultura, mas, de repente, expandir, né, esses suportes, né, e para o objeto e o novo sentido, ou outras formas que podem ser criadas com objetos, as instalações artísticas, que é um dos projetos que eu vou mostrar aqui da Patrícia Souto, né, pensar o espaço, o meu corpo no espaço, a minha relação com o objeto. Então, fica, né, a dica de que a gente precisa ampliar o nosso repertório também, para que a gente tenha condições de buscar, né, dentro dessa gama infinita, proposições artísticas muito diferentes ao longo aí dos nossos projetos. Outra questão importante é priorizar a questão do tempo e da autonomia das crianças, da própria produção da criança. Às vezes a gente dá uma importância por uma atividade, né, um início, meio e fim de uma atividade. Um desenho inicia, termina muito rapidamente. Às vezes o processo tem que ser mais saboreado, né, mais demorado.
entender o tempo da criança, né, de explorar a expressividade da materialidade, o compartilhamento dessas produções entre os pares. É essencial valorizar a produção infantil. Os desenhos estereotipados estão muito presentes em espaços educacionais, né? Desenhos prontos, né? Uma estética adulta. A gente tem que tomar muito cuidado para a gente dar voz e vez aos nossos pequenos. Então, o processo criativo, ele também não é desenvolvido apenas pelo fazer arte, mas também deve ser alimentado pelo contato com esse universo. Então, isso é essencial, né? Um está sempre converge ao outro, né? Não tem como ver separado. Durante muito tempo, o ensino de arte ficou focado apenas no desenvolvimento, ou uma exploração do material, um desenvolvimento técnico. Ele não é deixado de lado, mas ele precisa estar atrelado ao conhecimento em arte, a arte como conhecimento. Muitas vezes na escola a gente usa a arte como ferramenta pedagógica, né, para outras áreas do conhecimento. Também pode ser, sem problema nenhum. Mas quando nós pensamos num projeto em arte, a gente precisa colocar a arte como carro-chefe, né, como uma área do conhecimento que possui as suas especificidades. E para conhecer essa singularidade, nada melhor do que entrar em contato com esse universo, né? Deixar ser tocado por esse universo, né? Por essa obra. Então, sempre é o que eu sinto diante de uma manifestação artística, né? O que eu questiono, né? O que eu gosto, o que eu não gosto, quais relações têm a ver com a minha história, têm a ver com o meu contexto. E aí, no caso dos professores, essa autogovernança, né, dentro dessas possibilidades, né, como mediador desse processo. Eu gosto muito do Duarte Júnior, é um outro autor muito bacana, ele tem um livro da década de 90, mas que tem muitas questões que podem ser levantadas para a atualidade, que é Fundamentos do Ensino da Arte, e tem um outro livro do início do século XX, que é O Sentido dos Sentidos, e ele coloca que a gente precisa sempre pensar em colocar a criança como centro, né, o educando como centro dos nossos projetos, sem dúvida nenhuma, respeitando a sua própria autonomia e essa sua forma de expressão e comunicação, no caso aqui especificamente da arte e das artes visuais, levando em consideração as suas dimensões imaginativas, a sua sensibilidade, a sua emoção, sempre no ponto de partida, como origem de qualquer ação educacional. E o Duarte Júnior também, ao falar da arte e da criança, ele diz que o fazer artístico da criança, né, se expressar por meio do desenho, por meio da pintura, por meio da fotografia, enfim, ele aborda engloba três fatores fundamentais, que é a organização de suas experiências, a autopercepção, que gradativamente vai se transformando em uma autocompreensão, conhecer a si mesmo, que parte, então, dessa experimentação dos objetos, dessa experimentação da materialidade, mas que vai além dela. E o relacionamento, então, com os outros e com o meio. Então, sem dúvida nenhuma, pensar nessa organização das experiências, pensar nessa forma de comunicar e de se expressar através da arte e se relacionar com o outro e com o meio, consigo mesmo, são essenciais ao se pensar em arte e ao ensino de arte desde os pequenos. Dessa forma, o pensamento, o sentimento, a percepção, as suas relações, eles vão se configurando ao longo do processo criativo, né? E aí é possível reinventar, né? Dar um novo sentido, um novo significado. Então, agora eu parto para pensarmos, ou pelo menos para exemplificarmos, depois discutirmos, algumas das questões essenciais para se pensar ensino de arte ou artes visuais na educação infantil, com um projeto, então, da professora Patrícia Souto, se puder já colocar os slides, é um projeto que aconteceu em 2012, no CMEI Nice Braga, em que a Patrícia Souto propôs
propôs um projeto de arte contemporânea na educação infantil a partir de uma proposição artística contemporânea do João Modé, um carioca nascido em 1961. É um projeto desenvolvido pelo João a partir de 2003, se chama Projeto Rede, e esse Projeto Rede, então, é uma intervenção artística urbana colaborativa. Podemos ir para o próximo slide. Então, a gente vê aqui que foi uma proposição contemporânea que ocorreu em vários lugares do mundo. Então, na Suíça, a gente depois vai ver no Japão e aqui no Brasil também, em que ele brinca com essa questão da linha e da trama. E é uma intervenção que acontece em espaços públicos. E o artista inicia essa construção e disponibiliza essas linhas de diversas cores, de diversas espessuras, né, de diversos materiais, para que o próprio público, as pessoas que estão caminhando, né, e que se deparam com se estranhem, possam também ir tecendo novas possibilidades, novas tramas nessa relação. Né? E então eles podem também levar de casa, porque muitos passam várias vezes no mesmo local, então sabem que está acontecendo, né, algo estranho, e aí pode ir contribuindo e modificando essa trama ao longo do tempo que permanece nesse local público. Então, é uma intervenção no espaço que causa um certo estranhamento, que causa pausas também aos que estão passando, muda-se percursos, cria-se uma nova visualidade, algo que vai sendo construído ao longo do tempo. E também é uma arte efêmera, né, que acontece no tempo e depois ela finaliza e não existe mais. A Patrícia, então, podemos passar para o próximo slide? Essa é uma outra imagem desse projeto Rede, que aconteceu no Museu de Arte, na área externa, né, do Museu de Arte Contemporânea, no Rio de Janeiro, em Niterói. Eu gosto muito dessa imagem porque tem as crianças brincando, né, com os filhos e tecendo, né, novas histórias, novos momentos. E a Patrícia, ela justamente teve como objetivo proporcionar às crianças da educação infantil a vivência, né, na construção coletiva, e também a partir do conhecimento da obra do João Modé, utilizando a linguagem verbal na conexão também com o corpo, né, porque a gente se levanta, se abaixa, a gente amarra. Então, na arte contemporânea, falar de visual é muito pouco. Muitas vezes a gente tem que falar de ambiente, de corpo e de outras relações. Né? Também teve como objetivo estabelecer essas possíveis interações dos pequenos com a obra, né? A interação pessoa-objeto, e depois essas vivências e experiências que se extrapolaram no diálogo com a interação com o ambiente. E perceber também, reconhecer, identificar os elementos formais das obras do João Modé, né? Através desse procedimento na construção dessa trama humana. Ou seja, nesse caso, o processo é mais até importante do que a obra finalizada. Passamos para o próximo slide. Então, isso também é uma outra foto dessa intervenção do Projeto Rede, do João Modé, no Japão. E aí passamos para outro slide, né, o projeto que aconteceu em 2012, que a professora Patrícia Souto partiu dessa obra, e agora vamos ver as imagens das crianças tecendo essa rede no ambiente da escola. Então, a intenção foi partir de uma proposição contemporânea e proporcionar que os alunos vivenciassem também a construção dessa intervenção, mas no espaço da escola, de forma colaborativa. Então, não apenas as turmas em que ela ministrava aula de arte, mas outras crianças poderiam também, ao longo do tempo, irem alterando essa trama, né, dando um novo sentido, um novo significado, brincando, né, e a visualidade ia mudando ao longo do tempo. E o próximo slide, a trama aí no Colégio Nice Braga, inicial e depois que foi se alterando com a interação dos pequenos. Então, acabaram os slides, daqui a pouco a gente vai assistir um videozinho, mas existem muitas possibilidades de trabalhar com a arte na educação infantil. A arte contemporânea
eu acho que é um grande filão, até em tempos de pandemia. Eu conversei com a Patrícia antes, né, montando essa apresentação para vocês e pedindo autorização para falar desse projeto, e ela disse que ressignificou esse mesmo projeto que aconteceu em 2012, agora em época de pandemia, propondo uma intervenção no espaço, no ambiente de casa, né, com os pais, essa ideia das linhas e da intervenção no próprio ambiente em que as crianças estão inseridos hoje. Né? Então, esses materiais alternativos são muito bem-vindos e a arte contemporânea possibilita. Agora eu quero mostrar para vocês, então, um vídeo, eu vou mostrar apenas 3 minutos e meio, no máximo, e depois fica para que vocês assistam, ele tem 7 minutos, que é o projeto que foi premiado na 20º prêmio do Projeto Arte na Escola Cidadã. Uma criança vê o que o adulto não vê. Tem olhos atentos e limpos para o espetáculo do mundo. O poeta é capaz de ver pela primeira vez o que de fato ninguém vê. Otto Lara Rezende. A criança de 1 a 2 anos de idade está sempre buscando as pequenas coisas na natureza, no brincar. Tem papel, formiga. Onde é que a gente consegue se encantar com uma formiga que encontra no parque, por exemplo? Ele chega, ele vê a formiga, ele quer seguir a formiga, ele quer acompanhar ela. E quando a gente tenta ver pelo olhar da criança, a gente vai ver que o olhar é diferente. Ele descobre novas possibilidades nas pequenas coisas. O faz de conta, ele pode trazer para a criança as possibilidades do envolvimento, da socialização, da interação um com o outro. Ali ele coloca em jogo os seus sentimentos, os seus anseios, aquilo que ele está aprendendo ao seu redor, ele consegue colocar ali. Tudo para eles pode ser transformado. O que alimenta o olhar dessa criança é o mundo imaginário deles. A ideia do celular surgiu porque nós pensamos nas possibilidades de acesso tanto nosso, dentro do SEI, como também dos pais. Nós percebemos que eles já tinham certo conhecimento. Então, nós percebemos que essa sim, era uma ferramenta que tem sim a necessidade de ser ressignificada. E por que não utilizar essa ferramenta dentro da sala de aula? E por que não ele usar essas novas tecnologias como forma de criação, de invenção, de pesquisa, de buscar e de selecionar aquilo que se quer registrar? A proposta era o desenvolvimento integral deles, tanto na linguagem, na socialização, no compartilhamento, na solidariedade e, claro, valorizar a expressão deles por meio da arte. Então, a criança ela tem as suas preferências, né? De brincadeiras, de brinquedo, de vestimenta, de calçado. E na hora de fotografar um objeto, para a gente propor para eles escolher um objeto, ele vai pegar aquele que ele gosta, não o que... Com certeza vocês vão querer assistir o resto do vídeo, e devem, é muito interessante, mas quero nesse momento chamar a atenção
O título do projeto, né, Universo Fotográfico Infantil, Vivências Tecnológicas, Protagonismo e Valorização da Produção Infantil. Então, veja só, aqui a professora Grécia, ela não parte de uma produção artística, né, de um fotógrafo, por exemplo, mas da própria linguagem da fotografia. Então, ela faz o que? Tem um processo, não é um momento estanque. Então, faz algumas experiências de enquadramento com molduras, coloca o papel celofane, que de certa maneira faz uma menção aos próprios filtros que a máquina fotográfica hoje possibilita, né, na edição de imagem, por exemplo, né, então aqueles cones de papel para você olhar através da ferramenta, através de uma máquina, para depois adentrar a máquina fotográfica, né, que seria através dos celulares, e aí buscar olhar o mundo através do olhar da criança. E aí fica a dica para vocês verem o resto do filme, onde ela compartilha com o projetor as imagens, então a interação das crianças com a própria produção é muito emocionante, é muito interessante também. Então, trouxe esses dois projetos para exemplificar a minha fala inicial. Trabalhar com arte, com as artes visuais na educação infantil, existem inúmeras possibilidades. Então, a gente precisa, primeiro, conhecer um pouco desse universo, nós, professores, e aí, com muita criatividade, pensando nesse protagonismo da dança, na valorização da produção da criança, né, ser mediador nesse processo, né, de ensino-aprendizagem em arte, né, que pode ser a partir da estética, né, de uma obra, né, ou da própria linguagem. Então, agora eu acho que, de uma forma rápida, né, trago algumas questões, acho que muitos questionamentos aí, muitas coisas vão pipocar, mas peço também para a Catarina, né, que contribuiu muito na escrita do capítulo, né, fazer um fechamento aí breve da questão do ensino das artes, ou das artes visuais, nesse universo infantil que é encantador. A gente aprende muito mais com eles do que eles com a gente, com certeza. Deixa eu liberar o microfone. Eu aqui, nesse papel duplo, acompanhando vocês e ouvindo, né, a Dani, a Silvia, você, Andréa, e pensando um pouco, né, nessa estruturação que a gente tentou dar ali para o modo de discutir a questão do trabalho com a arte na educação infantil, fiquei lembrando que tem elementos que às vezes são pouco valorizados, até mesmo quando se discute o assunto, né, mas a partir de uma entrada que a gente faz no texto, né, falando da ideia de uma educação estética, ou até de uma alfabetização estética, no sentido, assim, de serem as primeiras vivências, né, estéticas que a criança vai ter, seja, no nosso caso aqui do texto, com a arte visual, seja com a literatura, do quanto essa vivência estética, ela pode ser significada pelo adulto, né, pelo professor, como uma educação das sensibilidades, né, das percepções, das intuições, e nesse sentido tem muito de emoção aí, né, então eu acho que em muitos momentos que a gente se depara com uma produção humana, né, seja da literatura, seja da arte, da música, da arte visual, do teatro, da dança, são produções que nos tocam emocionalmente, né? E na escola a gente nem sempre tende a valorizar isso, né? E se a gente, acho que for levar em conta o estado de coisas, né, que a gente está vivendo hoje, as dificuldades nas interações, as polarizações de posicionamentos, de pontos de vista, o quanto esse resgate do emocional no processo formativo é muito importante, né? Então, eu fui, desde antes, né, pensando um pouco em como complementar ou colaborar aqui na nossa discussão, pensando muito nesse sentido de ver o trabalho com a arte como um trabalho essencial, né, e um trabalho essencial porque ele pode nos colocar, né, diante
dos direitos que hoje a gente tem chamado de direitos de aprendizagem das crianças, na medida em que ele é um contexto, né, ao você propor algo com a arte, é um contexto muito possibilitador, né, de convivência, ou seja, de interações, né, de expressão, de conhecimento de si, do outro, né, da possibilidade mesmo de brincar, porque no explorar, né, as diferentes materialidades, ou explorar no sentido mais apreciativo daquilo que a gente está conhecendo, da arte produzida pelo outro, a gente brinca também com as coisas, né, a gente imagina coisas, a gente faz coisas que não necessariamente dão certo, né? Então, essa experimentação, essa exploração, ela coloca também no fazer artístico aí com uma possibilidade de brincar, né? E de explorar essa vivência, acho que de um modo muito mais significativo, quando a gente está pensando na criança bem pequena, né? A gente não necessariamente, né, fez uma decisão assim orgânica de como montar as duplas para os momentos aqui de diálogo, mas a gente percebe o quanto foi havendo uma sintonia, né? E sobretudo aqui, quando a gente está falando da arte, quando a gente está falando da literatura, a gente está falando de linguagens que vão lidar muito com essa expressividade e com essas percepções do humano, né? Eu acho que eu já vou abrindo um pouquinho, e até queria chamar a Silvia e a Dani para a gente ficar numa mesa aqui mais repleta da nossa presença mesmo, né, e das nossas ideias, porque eu fui acompanhando um pouco o chat ali também, os comentários de quem está participando ao vivo conosco, e aparece, né, não necessariamente em forma de pergunta, mas assim, considerações muito importantes para o diálogo que a gente tenta colocar hoje, né, acerca da educação da criança pequena, que é o quanto a criança é produtora de cultura, né, o quanto é importante nesses processos. Eu acho que tanto a Dani, a Silvia, e aqui nós, a Andréia e eu, vimos como algo que é uma sustentação, assim, desse trabalho, né, que é a valorização do olhar das crianças sobre aquilo que se propõe a elas, né, sobre como a gente vivencia com elas aquilo que intencionalmente é pensado pelo adulto. Adorei a palavra que a Silvia usou, né, a ideia de curadoria. Então, a gente pensa nessa mediação que o adulto faz, e se a gente pensa nos contextos que a gente prepara, de fato tem uma curadoria do adulto aí, né? E assim como o Antônio Cândido muito bem, exemplarmente, né, defende o direito do humano à literatura, o direito da criança à literatura, eu acho que a gente também tem que pensar que a criança deve ter direito à arte, né? E o momento que a gente está vivendo enquanto humanidade, eu acho que evidencia muito para cada um de nós, né, o quanto a arte tem nos salvado nas suas muitas manifestações, e inclusive por esse acesso, que é esse acesso midiático online que a gente tem tido possibilidade hoje, né, quando a gente acompanha lá as manifestações musicais do O de Casas, né, já em mais de 100 produções musicais a partir de duas aí, e que nos acalantam tanto, né, salvam um pouco essa nossa dor por algumas coisas que a gente está vivendo nesse momento, né, e as crianças, de forma talvez diferente, mas eu acho que tanto quanto nós, também se sentem acalentadas aí, né, por uma literatura significativa e por uma arte expressiva daquilo que ela esteja sentindo. Eu acho que a gente podia, assim, pensar em talvez uns 10, 15 minutos para a gente fazer alguns comentários que entrelacem aí as ideias que estiveram aqui presentes conosco hoje, né? E aí eu acho que nessa fala, de repente, a gente já podia ir fazendo
as nossas considerações de despedida da tarde de hoje. Fiquem à vontade, quem quer começar? Eu acho que eu começo, fiquei escutando vocês, foi me dando aquele comichão, assim, né, de preenchimento, assim, de diálogo interno que a gente está exercitando aqui nesse universo aqui virtual, porque eu já estou chamando de universo virtual. Eu achei tão importante isso, André, que você trouxe como exemplo, né? Apesar de ter sido muito focado, assim, as imagens estão muito voltadas para as crianças um pouco maiores, elas remetem muito ao que você fez essa colocação no início da fala em relação às instalações, né? E eu vivenciei muito essa condição de... Eu vi uma pessoa falando no chat da questão da gente desenvolver um trabalho de apreciação artística, né? Eu gosto de chamar de apreciação estética. De criar condições para as crianças, para os bebês e as crianças bem pequenas, poderem se expressar, mas também poderem perceber o mundo nas suas possibilidades, né? Em tudo que vocês falaram, depende muito de como que a gente também não só considera essa condição dessa criança, desse bebê, e como que ele interage, como ele vê o mundo, né? Se imaginar bebês que não caminham, eles veem o mundo do chão. Quando eles estão interagindo no espaço, eles estão no chão. Então, eu, como sou mais da área da didática, da prática, né? Me toca muito, ouvindo vocês todas, né? Pensar desse papel que nós temos quando nós oferecemos um ambiente que convida a criança nas suas interações a percepções, a desenvolver, né, na sua sensibilidade com esse mundo, de interagir com o mundo, a perceber esse mundo. O que nós fazemos, como nós organizamos e oferecemos essas oportunidades? Esse, para mim, é um dos papéis, né, da prática. A Silvia, quando falou da curadoria, né, esse era um outro aspecto pensando na didática da educação infantil e num projeto, no trabalho com literatura, é o papel do adulto de escolha, de exercer uma escolha cuidadosa, que possa oferecer para o bebê, para a criança bem pequena, nessa relação com o universo literário, né, com a linguagem, com aquilo que nós verbalizamos ou mostramos pelas imagens, pela forma do livro, como oportunidade ao desenvolvimento de conteúdos internos que estão ligados à imaginação e que são fundamentais para a criança, né, o bebê, e para a criança e nós adultos, enfim. Então, eu queria destacar isso, assim, né, de como foi mesmo valoroso para nós aqui hoje compartilhar esses diferentes olhares, né, sobre as necessidades também das crianças, dos bebês das crianças, que não é só acolher, trocar, dar de comer, né, pôr para dormir, é também nutrir disso que nós estamos chamando de humanidade, né, que nós denominamos como humanidade, que são esses conteúdos da produção humana que nos tornam humanos pela nossa expressividade também, né? Esse é um direito que as crianças têm, né, de se expressar-se no mundo, né? Então eu vejo assim que a gente também precisa falar do nosso papel enquanto adultos e como que a gente garante essas condições para os bebês e as crianças bem pequenas, porque a gente tem falado muito das crianças, né, como em relação aos seus direitos, mas como que a gente oferece isso de uma forma respeitosa e que amplie, que enriqueça, né? Então eu queria falar um pouco dessa ideia e já encerrando, para também dar oportunidade para vocês falarem. Acho que é muito valoroso de ter essa oportunidade de diálogo, porque nos coloca a pensar né? Pensar com o outro. Na parceria de produção de texto, né? Eu tenho produzido muitos textos, muitos artigos ultimamente em parceria com os meus pares, né?
E eu acho muito valoroso isso, porque a gente exercita tanto a compreensão daquilo que a gente quer comunicar, como também o fato da gente crescer, alargar o próprio entendimento nessa tentativa de se expressar, né? E nada mais é isso do nosso papel, né, na educação, de que ampliar as possibilidades para nos relacionarmos, interagirmos, estabelecermos relações mais frutíferas, né? Então, eu vou encerrar por aqui, eu acho que é isso. Vou dar a palavra para vocês, quem quiser aí pegar a bola. Então, eu posso engatar, para não ficar dupla ali da Dani, eu vou ficar no meio de vocês. Ouvindo a Daniele, acredito que esse papel, esse direito da criança, né, e do educador, né, nós temos direito à cultura, né, nós temos direito a esse acesso. E é muito importante porque a gente precisa se alimentar para termos condições de uma curadoria mais assertiva, talvez. Eu acho que pensando na questão da diversidade, ela é muito importante, né? Então, eu preciso conhecer para poder escolher. Então, eu preciso fazer valer esse meu direito, né? E ter contato com a literatura, e ter contato com a arte, né? Pensar nessa curiosidade que a criança tem, esse papel de pesquisador, né? Enquanto uma curiosidade nata, a gente não pode perder nunca. Num primeiro momento, ela é essencial na formação do professor, para que ele possa efetivamente levar para qualquer ambiente, né? O ambiente educacional e agora o ambiente que nós estamos vivendo à distância, né? Projetos significativos, né, para as crianças e que trabalhem, sem dúvida nenhuma, a questão do sensível. A gente também tem sempre essa ideia, né, dessa dicotomia, mas ela é muito importante para questões cognitivas, o desenvolvimento da sensibilidade, elas estão extremamente atreladas, né? E mudando, alimentando a sensibilidade, a gente muda, como já foi dito, a percepção de mundo, e a gente pode buscar tentar criar novas realidades, é possível, né? A gente precisa acreditar que é possível, ainda mais no momento que a gente está vivendo. E a coletividade, ela é muito importante, a educação é muito importante, porque a mudança acontece muito pela educação. Então, nós temos um papel aí fundamental. E falando um pouco de formação, assim, também para quem tiver interesse, por conta da pandemia, muitos materiais online estão sendo disponibilizados aí gratuitamente. Então, quem tem Instagram, no Centro Cultural Banco do Brasil, de São Paulo, entrando no Instagram e procurando, né, CCBB, tem vários catálogos de arte de muita qualidade, inclusive para baixar com muita qualidade visual, então gratuitos. Materiais de arte e educação também, quem tiver interesse, dá uma olhada. E tem vai ter um evento do Instituto Bexiga, de Pesquisa, Informação e Cultura Popular, São Paulo, no dia 15 de outubro, que se chama Brinquedos e Brincadeiras Indígenas Amazônidas, que eu acho que é uma temática muito interessante. A única questão, que parece que eu não entrei para verificar, mas parece que tem um valor de R$40 para participar do evento, mas caso, enfim, alguém tenha interesse, vamos estar discutindo a questão dos brinquedos e brincadeiras aí indígenas, no dia 15 de outubro, entrando pelo Facebook e procurando lá Brinquedos e Brincadeiras Indígenas Amazônidas, vocês encontram, tem o link de inscrição, como dica, né, quem tiver interesse. Acho que eu posso falar um pouquinho. Puxa, são tantas coisas, não é? O bom de a gente conversar é que sempre vai sobrando mais perguntas. E eu acho que é nesse espaço que se cria entre o que a gente já sabia e o que a gente ainda quer saber, não é? Esse vão, que a gente vai fazendo o caminho, vai construindo o caminho e vai enxergando possibilidade de, como dizia o Paulo Freire, continuar esperançando, né? Eu acho que foi uma feliz coincidência nós estarmos mesmo no mesmo encontro, porque, de alguma maneira, quando a gente está falando das materialidades da arte ou das materialidades vinculadas aos fazeres artísticos, aos ofícios de artista, e quando a gente está falando da materialidade do livro, a gente está falando desse encontro mesmo com o sensível, a gente está falando em dar vazão para essa forma estética que é altamente vinculada com a beleza,
né, ainda que os temas sejam difíceis. E eu fiquei lembrando de uma frase do Leonardo da Vinci, que dizia que os sentidos ativam os pensamentos, né? Então, eu quero finalizar desejando isso, que a gente mantenha os nossos sentidos atentos, que a gente siga atento e forte, para que a gente possa passar por esse momento e ver isso da melhor maneira possível, né? Encontrar os melhores pensamentos para as perguntas boas que vão continuar nos acompanhando. Então, agradeço muito o convite, agradeço muito essa parceria, essa escrita junto com a Dani, esse convite da Dani e da Catarina. Obrigada. É um tal de festa. Tem um pouco de barulho externo. Como tem um pouco de barulho externo, eu deixei mudo o microfone. Como é bom estar nessa mesa, né? Nessa mesa ou nessa tela aqui, melhor dizendo, que nos vemos em tela, porque acho que é esse processo de ativação mesmo, né? De relações que a gente vai estabelecendo. E, curiosamente, eu estava pensando agora justamente no que a Silvia disse, com uma outra forma de dizer, mas esse sentido, né, de que as percepções, de que a sensibilidade, elas ativam os nossos processos mentais, né, então essa ideia, e acho que a Andrea também relacionou um pouco isso, né, essa ideia de que a gente faz uma falsa dicotomia entre essa esfera do sensível, do emocional, com o racional, né, no sentido de uma linearidade, às vezes, não bem pensada, né. Eu estava pensando também, né, quando a gente pensa nessa possibilidade, né, da educação infantil desde bebês, com as crianças um pouco maiores, com as crianças maiores, incidir, né, nesse sentido de uma educação estética, porque a estética, além de, acho que, integradora aí, né, de uma série de processos, como a gente já veio falando, ela acaba também sendo uma forma de praxis social, né, e nesse sentido dessa praxis, também uma possibilidade da gente reivindicar e exercer esse direito de ter acesso à cultura, à arte, né, à literatura de boa qualidade, né, até sobre isso a gente tem um diálogo em continuidade na semana que vem, que é essa ideia de pensar também a qualidade da literatura que a gente apresenta, né, e que a gente, como é que a gente faz essa curadoria. Eu acho que vou mencionar ainda aqui rapidamente, mas uma pergunta que veio para a tela, né, um pouco assim, falando o meu modo de entender isso, né, acerca do desenho e da possibilidade da criança fazer, refazer, colocar fora um papel que de repente ela achou que o produto ali dela, né, que o desenho dela não ficou da forma como a criança gostaria, e se isso não tem um impacto no desperdício, na sustentabilidade. Então, eu acho que, pensando nessa questão, né, e até também voltando aí porque a Silvia disse, porque a Andrea disse, quando a gente pensa na diversidade, né, as artes visuais, elas passam para muito além do lápis e do papel, né, ou dos marcadores e do papel. E a criança precisa sim ter esse direito, né, de não ver essa expressão como uma camisa de força, como uma obrigatoriedade do produto, independente do processo, né? Muito se tem discutido sobre o quanto os processos vividos pela criança, naquilo que a gente propõe a ela, são mais importantes do que o resultado final, né, do que esse produto, que normalmente sobre o qual o adulto, às vezes, tem uma maior expectativa, né? Então, acho que também a gente se permitir desconstruir algumas ideias, né, que a gente foi formando pela nossa cultura, ou mesmo talvez pelos processos escolares que a gente viveu, né, de que com as nossas crianças muito pequenas, o processo é a grande chave, né, o processo é a grande possibilidade de transformação, inclusive, né, e nesse sentido, toda essa
diversidade de materialidades, diversidade de enfoques aí, né, sobre o que você vai propor às crianças é muito importante, né. Eu acho que, assim, com até uma pena grande, né, a gente tem que ir encerrando, porque o tempo passa muito rápido quando a gente está se divertindo, olha que legal. E acho que também é diversão para a gente, né, esse momento de troca e de exercitar também com o público que está aqui acompanhando a gente um pouco dessa troca, né. Então, agradeço muitíssimo, né, a disponibilidade de tempo da Andréa, da Silvia, da Dani, dos colegas aqui que ficaram nos bastidores e que vieram para a tela, no caso, né, a Isabel e o Natan, mas tem mais gente envolvida aí, a Ana Luísa, a Fabiana, a Beatriz, a Etel, né, que só com a voz hoje nos embalou, assim, em muita emoção para a tarde que a gente teve. Obrigada, a gente se encontra na semana que vem, e semana que vem teremos, acho que, outras boas contribuições. Um abraço, gente, até breve. Até breve. Até breve. Tchau.